Paz e graça, sejam bem-vindas ao Ministério Missão Vida e sejam abençoadas com a segunda parte da série Despertar em Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo que fala da pseudo-aliança entre o cristianismo e o espiritismo, ou melhor, a pseudo-aliança entre o espiritismo e o cristianismo. Então hoje eu quero compartilhar e dividir contigo essa entrevista que foi feita há aproximadamente uns 10 anos atrás por uma apresentadora, fazendo essa entrevista ao conhecido Divaldo Franco. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, porque esse é o tema do nosso estudo, dando sequência. Essa é a parte 2, a parte 1 já está no outro vídeo anterior. Então eu quero compartilhar hoje contigo a fala do Divaldo e eu entendi que é possível sim, respeitando a crença, respeitando a filosofia, respeitando os direitos religiosos, os direitos de pensamento e de expressão de cada um. Nós temos o dever de respeitar, mas nós também, como cristãos e como cidadãos, nós também temos a liberdade de expressão, então nós podemos nos expressar, nós podemos falar, escrever, ouvir e se fazer ouvir de maneira respeitosa, mas que a gente possa discutir e confrontar no campo das ideias. Então o interesse desse vídeo, o interesse desse trabalho, desse projeto é trazer o despertamento, trazer o conhecimento das verdades bíblicas e trazer o conhecimento de passagens bíblicas no qual o próprio espiritismo ele se pauta, o qual não é bem explicado. Então eu creio que até mesmo os espíritas, aqueles que professam essa doutrina, eu creio que até mesmo eles ou vocês provavelmente têm algumas dúvidas acerca de algumas passagens bíblicas e de algumas afirmações. Então eu, Mônica, eu estou aqui para te ajudar a dirimir essas dúvidas e até mesmo para te esclarecer, trazendo alguns elementos bíblicos para seu conhecimento. Não vou trazer nada aqui que seja do meu conhecimento e da minha vontade, né? Não, mas eu vou trazer sim aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, o qual, inclusive, a doutrina espírita, ela se respalda em passagens e citações bíblicas, e é a respeito delas mesmas que eu vou trazer aqui alguns elementos para elucidar alguns pontos que eu entendo necessários, já que essa entrevista, o objeto dela é trazer ao público a noção e a afirmação de que o espiritismo, ele é ou era um projeto do Cristo. Então eu, como cristã, eu tenho a obrigação e o direito de me manifestar. Amém? Então vamos ouvir uma parte dessa entrevista. Vamos lá, eu vou passar aqui para vocês. É aqui, né? Vamos lá, tô enrolada. Vamos lá, vamos ouvir para vocês acompanharem. Muito feliz de ter você aqui no nosso programa. Da mesma forma, para mim é uma bênção. Amélia Rodrigues, por seu intermédio no livro Até o Fim dos Tempos, diz assim: naqueles tumultuados dias, a presença de Jesus era um refrigério para as almas. E hoje, Jesus ainda está presente? Sem dúvida. Principalmente naqueles dias, porque Israel, que era um povo de profetas, estava há 400 anos sem receber qualquer mensagem do mundo espiritual. Tal a corrupção que graçava na atualidade. Embora sejamos uma sociedade dita religiosa, não somos uma sociedade que mantenha o espírito de religiosidade. Eu vou dar uma paradinha aqui. Vamos lá. Aqui o senhor Divaldo Franco, ele inicia a sua entrevista
respondendo a pergunta da entrevistadora acerca da presença de Jesus no nosso meio hoje. E ali ele faz menção a um período passado, a um período de 400 anos. Eu concordo plenamente com ele de que Jesus, ele se faz presente, hoje e sempre e eternamente. Ali, Divaldo Franco, ele começa a dissertar, fazendo uma analogia à presença de Jesus naqueles últimos dias. Eu até gostaria de entender aqui que últimos dias são esses. Me parece que esses últimos dias seriam os últimos dias apocalípticos, porque quando nós falamos em os últimos dias, para o cristão, na Bíblia, nos informa, a Bíblia nos diz, os evangelhos nos dizem, que os últimos dias, eles se referem aos últimos dias finais antes da vinda do milênio. Então, sinceramente, eu não entendi que últimos dias são esses que foi relatado ali. Ele me parece que ele está falando dos últimos dias da época que Israel era um povo profético, um povo, uma nação profética, no finalzinho da antiga aliança. Então eu entendo que quando ele começa a dissertar ali a respeito desses tempo em que o homem ele ficou sem um contato com o mundo espiritual, vamos voltar aqui mais um pouquinho, vamos nos fazer ouvir. Então Jesus para nós é um referente. Vamos voltar. Profetas estava há 400 anos sem receber qualquer mensagem do mundo espiritual. Parou aqui. Ele afirma que Israel era um povo de profetas. Sim, é verdade. O povo de Israel, a nação de Israel, era um povo de profetas. Isso eu concordo também com ele, sim. Essas informações, elas são verdadeiras. Era um povo de profeta. Tal a corrupção que graçava na atualidade. E ele afirma aqui que o período em que não houve comunicação do mundo espiritual com o homem na terra. Nós, os cristãos, essa informação ele tirou de algum lugar. Vamos partir desta primícia. Essa informação, ela saiu de uma, vamos dizer, de uma informação original. Havia uma informação original de onde ele tirou esta informação para poder tecer os comentários e as análises dele ou qualquer uma outra pessoa. Então ele pegou ali, ele está nos informando a respeito do período que nós chamamos e do período que ele consta na historicidade da Bíblia e consta em toda a história. Este período ele se chama os 400 anos, aproximadamente 430 anos, que é denominado o período interbíblico. É o período em que a nação de Israel ficou sem ouvir a voz de Deus, ficou sem sentir a presença de Deus. Por isto, neste período, ele ali afirma que não houve nenhuma manifestação. E nós podemos dizer que sim, não houve nenhuma manifestação de Deus, porque o único que se manifestava com a nação israelita era Deus. Deus, ele se manifestava ao povo judeu, à nação de Israel, mediante os seus profetas, mediante os reis, mediante os juízes. Ele se manifestava mediante os homens que ele, o próprio Deus, escolhia para se manifestar ao povo, para trazer alguma correção ao povo, para trazer
informações divinas ao povo para trazer direção ao povo. Mas como nós, o povo israelense, na verdade ainda não era israelense, porque foi somente a partir, né, isso lá na frente, a partir lá dos patriarcas de Jacó, que nem existia israelense. Foi só depois, a partir de 1947 aproximadamente, que veio surgir a nação israelense. Então até ali era o povo hebreu, a nação hebreia. Então a nação judaica. Essa nação, ela se relacionava com Deus através dos homens escolhidos por Deus. E por conta de 3 pecados, por conta de 3 elementos que nós chamamos, que a Bíblia chama de pecado, que era a idolatria, a arrogância e a altivez do homem. Estes eram os elementos que corrompiam o homem. Esta corrupção que Divaldo Franco ele traz à luz aqui, esta corrupção humana, ela provinha desses 3 pecados, dessas 3 depravações humanas, que era a tendência do homem à desobediência pela idolatria a deuses pagãos, a idolatria a servir vários deuses, a desobediência deles, a arrogância e a altivez, o orgulho do homem. Então o homem ele era rebelde e desobediente. E Deus, em toda a sua soberania, ele sabe o que é melhor para o homem. Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Deus ele se manifestou de várias maneiras com o seu povo. Então, o que Deus decidiu por decisão divina, não foi decisão do homem. Deus, ele decidiu parar, se calar e não se comunicar mais com o homem. Por quê? Havia um propósito nisso. Deus, ele não se manifestou durante esse período desses 400 anos com o homem, porque Deus queria corrigir a humanidade. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele permitiu que o homem passassem por muitas tribulações nesses 400 anos. Esse período foi um período em que Deus se calou, mas também havia um propósito, não somente de correção, mas foi também um propósito de preparação. Esse período ele termina, ele começa ali com o último profeta Malaquias e termina e inicia-se com o Evangelho de Mateus. Então há um período de tempo entre o final da Nova Aliança, que nós podemos dizer que é o Antigo Testamento, que ele termina com o último profeta Malaquias e começa a Nova Aliança, o Novo Testamento, com a pregação de João Batista, que se inicia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Então, esse período entre as 2 alianças, entre os dois testamentos, este período ele se chama interbíblico ou intertestamentário, que é o período de silêncio de Deus. E nesse período muitas coisas aconteceram. Houve exílio, o povo foi exilado, o povo foi escravizado, o povo judeu ele foi massacrado, houveram muitas guerras, muitos conflitos, mas também houve uma grande preparação após o governo de Alexandre o Grande, quando ele que dominava, né, Roma ali, ele dominava aquela região, ele foi um conquistador histórico. Então, a partir até de Alexandre foi quando começaram a ter as conquistas, começou também a haver a unificação de uma língua, muitos acontecimentos importantes, históricos, houveram nesse período. Não foi um período de simples calamidade em que o mundo espiritual deixou de se manifestar, não. Porque quem se manifestava, segundo a Bíblia nos diz, quem se manifestava ao homem, ao povo judeu, o qual Divaldo Franco ele se refere,
era o próprio Deus. Então vamos continuar. Embora sejamos uma sociedade dita religiosa, não somos uma sociedade que mantenha um espírito de religiosidade. Então Jesus para nós é um refrigério na ardência das nossas paixões. À semelhança do que aconteceu antes, a sua presença hoje é a abertura de uma era de paz de que todos necessitamos. Sim, Jesus, ele é a manifestação da paz. Mas uma coisa eu preciso trazer aqui. Jesus, ele é a manifestação do amor de Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Interessante que eu preciso trazer aqui, que nós, os cristãos, nós vemos Jesus como Deus. Nós apenas não vemos ele assim porque nós queremos ver assim, porque a nossa visão ela se mostra e se revela assim. Não. Nós vemos Jesus desta maneira, como homem e como Deus. Jesus, ele tem a sua natureza humana e a sua natureza divina. E não é porque eu quero, porque nós gostaríamos que fosse assim. É assim porque o próprio Jesus, ele se apresenta para nós assim. Para que você venha entender, para que você venha se instruir acerca dessa verdade que eu estou te trazendo, que não é a minha verdade, mas é a verdade que está contida aqui na Bíblia, a verdade o qual o próprio Espiritismo se faz valer, pois o Espiritismo ele se baseia em algumas verdades bíblicas. Eu estou dizendo uma mentira? Não, é uma verdade. O Espiritismo, ele utiliza verdades bíblicas para manifestar a sua doutrina. Então eu preciso dizer aqui que essas verdades bíblicas que o Espiritismo se utiliza estão incompletas, porque essas verdades elas não estão somente restritas a uma parte do Evangelho, conforme foi separado e compilado pelo Espiritismo. Não. Existem outras verdades, que todas elas reunidas, elas formam uma verdade só. Amém? E essa verdade é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus. Então, vamos até aqui. Vamos mais rapidamente, para que esse vídeo não fique longo. Quando Divaldo afirma: o Espiritismo é um projeto do Cristo. É um projeto anunciado. É curioso lembrar que ele estava descendo para o holocausto. E ao referir-se, os discípulos ficaram muito tristes e disseram ao Senhor: não nos deixes órfãos. Ele, tomado de compaixão, redarguiu: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, para que ele vos mande o Consolador. É o Espírito de verdade, o Paracleto, o advogado. Quando ele vier ter convosco, repetirá as minhas lições e dir-vos-á coisas novas que ainda não podeis entender, conforme narra o evangelista João 14, 16, 17, 18, 25, 26. Ele aqui, ele faz uma citação bíblica. Ele cita o evangelho de João, ele chama o João de evangelista. João, ele era um evangelista, sim, mas ele era um apóstolo. João, ele era o apóstolo, o discípulo amado de Jesus. João, ele não era somente um evangelista, assim como eu sou uma missionária, como eu tenho amigos que são evangelistas, missionários, diáconos, presbíteros, pastores. Ele, João, ele era um discípulo de Cristo. Ele era o apóstolo chamado por Jesus Cristo. Um dos 12.
que o Senhor Jesus Cristo chamou em particular para compor a primeira grande comissão, para compor a sua equipe dos seus 12 apóstolos. E João, ele era um deles, inclusive de todos os apóstolos de Jesus Cristo, chamado por Jesus, dentre os 12 apóstolos. João, ele foi o único que não foi martirizado. Todos os outros 11 foram martirizados, com exceção de Judas, que suicidou-se. João foi o único que morreu de velhice. Foi o único que permaneceu até o finzinho da sua vida. E foi ele mesmo que recebeu a revelação do livro da revelação, do livro de Apocalipse, quando ele estava lá no final dos seus dias, exilado na ilha de Patmos. Interessante que aqui Divaldo Franco, ele nos faz uma afirmação. Eu creio, ele está representando toda uma federação, ele está representando toda uma categoria, né, de pessoas que creem na mesma filosofia. E até mesmo alguns chamam de religião, mas eu vou chamar aqui de uma filosofia, de vida, uma filosofia. Ele afirma que o Consolador prometido, que Espiritismo foi anunciado e que o Espiritismo é o Consolador prometido. E ele traz uma citação bíblica, então é o meu dever vir aqui também e não confrontar, mas trazer as alegações com bases bíblicas. De onde é que está afirmando nesta citação bíblica de que o Espiritismo, ele é o Consolador prometido. Se você pegar toda a leitura do Evangelho de João, no capítulo 14, você não vai encontrar em nenhum versículo, em nenhuma linha, afirmando, sendo declarado que o Espiritismo, ele é o Consolador prometido por Cristo. Não. A única coisa que você vai encontrar no Evangelho de João é Jesus Cristo fazendo uma declaração. Ele declara que ele vai enviar o Espírito Santo. Ele vai rogar ao Pai para que o Deus Pai envie o Espírito Santo, o Consolador. Essa é a única afirmação. Amadas, amados, vocês precisam examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Eu vou ler para vocês aqui, Evangelho de João, no capítulo 14. Olha as afirmações. Esse evangelho que está descrito aqui foram as palavras do próprio Jesus. Jesus, ele começa no primeiro versículo dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui, ele já começa afirmando que ele vai preparar lugar para mim e para você, mas que ele vai voltar. E ele vai voltar para nos buscar, para ir para onde ele está. E Jesus, ele continua: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aqui Jesus, ele estava falando com os discípulos. A multidão não conhecia o caminho e nem sabia do que Jesus estava falando, mas os discípulos sabiam. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Esse aqui é aquele discípulo Tomé, aquele que tem uma, vulgarmente, né, que só acredita vendo.
E Jesus lhe disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Jesus, ele afirma que ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. E ele não diz ninguém vai ao Pai. Não, ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso nos diz que ele usa um momento, né? Um tempo verbal em qual ele diz ninguém vem ao Pai. Isso significa que ele está dizendo que nem vem. Uma coisa é você ir, outra é você vir. E para ele diz vem, ou seja, precisa passar por ele. Vem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Minha amada, meu amado, ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Palavras dele próprio. Isso aqui faz parte do Evangelho de João, capítulo 14. E eu pergunto a você, onde é que está isso escrito no seu Evangelho? Jesus continua dizendo no verso 7, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e desde já agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, um dos seus discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus lhe disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Olha a afirmação de Jesus. Jesus está dizendo, Filipe, ele pergunta por Deus e Jesus responde, eu estou convosco, ou seja, eu sou o próprio Deus encarnado, estou convosco. E vocês ainda não me reconheceram, não me conheceram? Era muita profundidade no que Jesus trazia. A mensagem de Jesus, ela era muito além do ensino moral. Isso aqui é uma mensagem, ele está fazendo o anúncio de uma revelação divina. Isso aqui não é sequer uma lei divina. Isso aqui não é apenas um ensinamento moral. Isso aqui que Jesus ele está trazendo uma revelação à humanidade, uma revelação ao homem de que Jesus ele tem a sua natureza divina, de que ele é o próprio Deus encarnado. E Jesus ele continua dizendo ali, mas eu quero vir aqui um pouquinho mais abaixo, quando Jesus aqui ele diz, no verso 16, conforme o nosso querido irmão ali, Divaldo Franco, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus ele fala de outro Consolador, mas ele não afirma e não diz que esse Consolador é o Espiritismo. Presta atenção nisso, minha querida. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o veis, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele diz aqui que o Espírito da verdade é conhecido deles, dos discípulos. E ele afirma que ele habita com eles, mas ele usa também um futuro. Além de habitar com eles, ele diz, ele vai estar com vocês. Então Jesus aqui, ele aplica o presente e o futuro. Ele diz que está com eles, mas que também virá, ele habita com eles, mas virá a estar neles. Tanto que ele diz, e estará em vós. E quem é esse que estará em vós? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que estará em vós. Ele diz aqui, no verso 26 do capítulo 14 do Evangelho de João, o evangelista, o apóstolo, o discípulo amado, ele diz aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
palavras de Jesus, palavras da verdade. Então eu vou deixar aqui uma reflexão para a sua vida. O que eu acabei de ler aqui é o que você vai encontrar em todas as Bíblias universalmente. Você pode pegar uma Bíblia brasileira, pode pegar uma Bíblia francesa, alemã, inglesa, né, britânica, americana, uma Bíblia judaica, alemã, todas as traduções bíblicas universalmente existentes. Pode haver uma diferença pequena ou outra na tradução, mas o dogma, ele não pode mudar. Ele é universal, ele não muda. E estas palavras contidas na minha tradução para o português é a mesma que você vai encontrar em qualquer uma delas. E em todas elas, nós vamos encontrar a mesma afirmação. De que o Consolador, anunciado por Jesus Cristo, o Consolador prometido por Jesus, o Cristo, é o Espírito Santo. Em momento algum, Jesus disse que o Consolador prometido era uma doutrina, era uma pessoa, ou era uma filosofia, era uma outra religião. Em momento algum ele disse isso. Eu gostaria muito de entender como você não consegue entender esses elementos, esses detalhes que estão escritos. Pegue, minha amada, meu amado, examina, leia com atenção. A própria Bíblia nos diz, o próprio Deus, o próprio Jesus, Deus, ele falava lá antes desses 400 anos de silêncio, ele dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso Deus falando através dos seus profetas, que foi escrito. Deus, ele avisava e falava que o povo dele perecia por falta de conhecimento. E Jesus, ele também nos dá as instruções dentro do seu evangelho. Ele diz: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim, e não o homem. Examinai as escrituras e sejam bem-aventurados, sejam libertos. Jesus te ama e eu também. Amém? Vamos continuar no nosso próximo vídeo, para a glória de Deus e para nosso conhecimento, discernimento e esclarecimento, para que a gente venha exercer uma fé esclarecida, pautada, baseada na verdade